Juízes capítulo 16, verso 20. Fica de pé em reverência à palavra do Eterno. A palavra do Senhor diz assim: e disse ela aos filisteus: vem sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono e disse: sairei ainda esta vez como doentes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor se tinha retirado dele. Senhor Deus, amado Pai, meu Deus, vem com o teu poder nesse momento. Abençoa poderosamente, meu Pai, a minha vida, a minha casa. Que não seja, meu Pai, o homem, mas seja, meu Pai, teu Espírito me usando de uma forma poderosa. Meu Deus, eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha me usar como nunca me usou. Que o Senhor venha me usar, meu Pai, como jamais me usou algum dia. Vem com o teu poder, derramando a tua unção poderosa na minha vida. Amém. E graças a Deus. Pode sentar a oração de nome e nome de Jesus. Olha só. Hoje a palavra vai ser bem prática, bem água. Não porque está chovendo, porque eu estou aprendendo que o mundo não precisa ser muito longo, ele só precisa ser direto. Olha só, deixa eu mudar aqui esse mundo que não vai bater com a cabeça. O tema da palavra hoje: a força que cega. Sansão, ele tinha uma força que ele se confiava nessa força e se esqueceu de santificar-se, esqueceu de consagrar-se, ele esqueceu de colocar Deus como
nossa vida é uma fase. Temos que aproveitar cada momento das fases da nossa vida. Como aproveitar esses momentos sem perder a nossa fé, sem perder a nossa salvação? Eu não acredito que Sansão perdeu a salvação dele. Deus, ele recuperou, deu de volta para ele a força. Mas eu acredito que junto com a força deu perdão, porque Sansão se arrependeu de coração. Sansão, ele teve seus olhos furados. Sansão teve seus cabelos cortados. Sansão, ele foi amarrado numa coluna. A Bíblia diz que ele matou mais gente na morte do que na vida. Mas poderia ser diferente. Mas ele se apoiou na força do seu conhecimento, na força do poder que colocou sobre ele. Eu jamais ninguém, aliás, pode deixar a sua consciência, aquilo que te faz crescer, subir muito mais além. Porque, amado, a mesma escada que faz a gente subir é a mesma que traz a gente para baixo. E olha só, Sansão é um personagem conhecido por sua força sobrenatural, mas ensina sobre a importância de buscar a sabedoria divina em nossas decisões e evitar a cegueira espiritual que nos leva ao fracasso. Então, o Sansão tinha uma força superável. Sansão tinha uma força sobrenatural. Sansão tinha uma força maravilhosa que todo mundo queria saber o segredo da força de Sansão. Sansão, ele foi proibido a se relacionar-se com mulheres fora da aldeia dos filisteiros. Sansão namorou com Dalila. Sansão, ele não podia falar de onde ele tinha sua força. Ele falou. Sansão, ele deu muito trabalho para os seus pais, mas não foi por causa de orações e intercessões dos seus pais. Quem é pai aqui não sabe, todos os dias está orando pelos seus filhos, mas a escolha de salvação é com eles. A força de salvação, a vontade de querer ser salvo é com os nossos filhos. A Bíblia não te impede de orar pela tua família, pelo contrário, ela te encoraja a orar um pelos outros. Mas a salvação, a mesma Bíblia que diz orai uns pelos outros, é a mesma que diz que a salvação, essa é individual. Antes de escolher qualquer coisa, antes de tomar qualquer decisão, a primeira pergunta que você tem que fazer: será se Deus vai se agradar dessa atitude que eu vou tomar? Será se Deus vai se agradar dessa decisão que eu vou tomar? Será se Deus vai se agradar desse relacionamento que eu estou entrando? Será se Deus vai se agradar do que eu estou fazendo? Será se Deus vai se agradar porque eu estou falando? Antes de tomar qualquer decisão, olhe para o céu e pergunte: Senhor, é da tua vontade essa decisão? Caso contrário, irmão, a força, a tua sabedoria, a força e a tua inteligência sem a sabedoria é igual a nada. Peça para Deus inteligência, peça para Deus
força. Mas em primeiro lugar, peça para Deus sabedoria divina. Peça para Deus discernimento, para você poder discernir o que é certo, o que é errado, o que é de Deus, o que não é de Deus. Mesmo com seus pais tentando orientá-lo para seguir a vontade de Deus. Então Sansão, ele foi separado para libertar como libertador de Israel, mas ele não foi digno desse chamado. Por isso, amado, cuidado para não fazer dos olhos pecar. Às vezes os nossos olhos levam o nosso corpo a cometer aquilo que pode nos afastar de Deus. Pode cometer aquilo que gera uma vergonha para eu congregar. E nós não queremos isso. Sansão tinha tudo. Tudo. Sansão tinha tudo para fazer uma história e ficar com um exemplo marcante. Mas Deus ele pegou o símbolo de Sansão para nos ensinar o que não devemos fazer. O que, pastor? Nos apoiar na própria força do nosso braço, nos apoiar na nossa inteligência e esquecer que existe um Deus acima de cada um de nós. Existe um Deus. Eu tenho uma filha na fé que ela arrumou um trabalho no shopping. E nesse tempo, ela foi shopping, não me lembro, se não me engano. Foi shopping. E estava aquela festa de praia, aquela férias de praia, tempo quente, que o povo comprava os biquinhos para ir para ela, trabalhava numa loja de biquinho. E lá, o patrão dela disse que todas as funcionárias teriam que ir vender de biquinho, vender o seu corpo. Ela se demitiu, porque ela sabia que acima do patrão dela existia um Deus. Ela perdeu o emprego, mas não perdeu a sua fé. Se nós não tomar cuidado, se a gente não nos policiar, o mundo vai nos obrigar a fazer coisas para que possamos nos encaixar na sociedade. É aí que o discernimento tem que funcionar, para que nós não possamos colocar os nossos pés aonde Deus mandou evitar. A queda de Sansão. Sansão se envolveu com uma mulher estéril, Dalila, que tentou descobrir a origem de sua força para entregá-lo aos seus inimigos. Sansão cedeu à pressão de Dalila e revelou o segredo de sua força, tendo seus cabelos cortados enquanto dormia. A força que antes o protegia, agora o abandonou. E Sansão foi capturado e humilhado pelos filisteus. A força de Sansão
com força. Enquanto Sansão ouvia Deus, Sansão estava com a sua força. Enquanto Sansão andava na direção que Deus guiava, Sansão estava com a sua força. Mas quando Sansão se acusou daquilo que Deus lhe disse para ele não fazer, Sansão perdeu as suas forças. Ele dormiu e nasceu e acordou como um malfeitor, e acordou como um sem nada. Era como eu me sentia lá, quando eu estava no mundo e não sentia a presença de Deus na minha vida, um sem nada. Todo final de semana eu ia para festas, baladas, mas eu era um sem nada. Porque é só Deus para completar a nossa vida. É só Deus para nos fazer ficar de pé. É só Deus, irmão. Dinheiro não te faz ficar em pé. Porque a prova, olha para uma revista de fofoca. Quantos famosos estão passando por uma depressão fortíssima? Cadê o dinheiro deles? Quantos famosos, ricos, multimilionários morreu de câncer? Cadê o dinheiro deles? Não adianta estarmos ao redor rodeados de pessoas e se sentir só. Sabe por quê? Porque a melhor companhia que uma pessoa pode ter, essa companhia é Deus. Essa companhia é o Senhor. Então faça com que essa companhia não saia de você. Davi, ele falou: Senhor, não retire-te de mim o teu Espírito. Faz com que todos os dias da minha vida eu permaneça na tua casa. Tira tudo de mim, mas não retira o teu Espírito. Davi entendeu que a riqueza, os donos, as mulheres, nada é maior do que a presença, do que ser íntimo de Deus. Davi se tornou um coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele reconheceu que sem Deus ele era nada. Sejamos o Davi dessa geração, reconhecendo que nossa vida sem Deus é igual a nada. Vamos ser José dessa geração, reconhecendo que no momento certo, que o diabo colocar o terceiro bandeja, é o momento que temos que sair correndo. Vamos ser o Paulo dessa geração, nos converter ao cristianismo e mudar o mundo de acordo com o cristianismo e jamais deixar o mundo corromper a nossa mente. Pensa sobre isso. Sansão acordou, dormiu com força e acordou fraco e sendo humilhado pelos seus inimigos. É isso que acontece quando o diabo nos tem nas mãos dele. Ele nos humilha antes de matar. Ele nos humilha. Eu não sei se você já foi humilhado pelo diabo. Se não, mano, cuida para que as pessoas não pensar. Pois a palavra diz: aquele que está de pé, vigiai para que não caia. Porque o diabo ele veio senão para matar, roubar e destruir. E Deus ele veio para fazer você ter uma vida e vida em abundância. Qual é o lado que você está? Qual é o lado que você vai escolher? Não deixe o diabo te humilhar, pois a humilhação do diabo só quem passou sabe. Você não sabe o que é sair da mesa do pai
e comer com os povos. Eu estou conjecturando. Tem coisas sobre o meu cativeiro lá que vocês nem sonham que aconteceu o que eu passei. É por isso que eu luto. Faça chuva, faça sol. É por isso que eu me esforço sempre para estar na casa do Senhor. Porque eu sei, eu tenho certeza que o lugar que eu não quero voltar foi para onde eu chorei para sair. Pense sobre isso. O arrependimento, por último, o arrependimento de Sansão. Mesmo depois de todos os erros que cometeu, Sansão reconheceu sua dependência de Deus e clamou por ajuda na hora de sua morte. Deus o ouviu e lhe deu força para derrubar as colunas do templo dos filisteus, matando a si mesmo e seus inimigos. Sansão venceu? Sim. Mas ele poderia ter continuado com vida. Mas todo pecado há uma consequência. E o salário do pecado é a morte. Sansão teve o perdão de Deus? Sim. Mas foi uma oportunidade para ele viver. Pois, quem sabe, ele não teria fracassado novamente. Deus é maravilhoso. Sansão é um exemplo de como a cegueira espiritual pode nos arruinar, mesmo tendo dons e habilidades especiais. Se tem uma coisa, amado, que eu peço muito para Deus, Senhor, que eu não venha soberbo com os dons que tu me entregaste. Que eu não fique soberbo com o que tu entregaste na minha mão. A Bíblia diz: aquilo que recebeste de graça, dá de graça. Não adianta você ter dom de línguas, não adianta você ter dom de revelação, não adianta, amado, você ter dom de cura, dom de interpretação de línguas dos anjos, se você não tem a posição para ir para o céu. Sansão, ele perdeu a sua vida porque não ouviu a Deus. Quem concorda que é fácil ser crente aqui? Levanta a mão. Quem concorda que é difícil ser crente aí? Ah, gente, é difícil demais. Uma vez eu fui para um culto numa igreja e o pastor estava chamando as pessoas para aceitar Jesus, e ele falou assim: vem aceitar Jesus, porque todos os seus problemas serão resolvidos, jamais tu terá problema algum para resolver. E eu é capeta. Deus não promete que tu não vai ter problema quando anda com Ele. O que Ele promete é que tu não vai estar só. O que Ele promete é que Ele sempre vai estar contigo. Mas problemas sempre vão aparecer para você resolver. Porque são os problemas que vai fazer você crescer espiritualmente. Porque é os problemas que
nos aproxima mais de Deus. Pensa bem, quando você está bem, quando você está tudo de bom com a tua família, com o teu marido, com a tua esposa, você pouco lembra de Deus, mas quando você está com problema, você corre aos pés do Senhor. É os problemas que te faz ter intimidade com Deus. E a gratidão a Deus quando Ele resolve os teus problemas. Porque se Deus me permitir um problema acontecer na tua vida, Ele vai te dar pergunta: não se preocupa, eu estou contigo, resolverei da mesma forma que eu permiti, e para a tua vida eu repreendo e lanço fora da tua casa, da tua família, da tua vida, todos os problemas. Mas sempre vem outros, porque aquele que tu venceu te preparou para o próximo. Precisamos aprender a ouvir a voz de Deus e buscar a sabedoria em nossa decisão, para não desperdiçar nossas oportunidades de acabar como Sansão. Que possamos ter humildade para reconhecer nossas falhas e pedir ajuda ao Senhor, para que Ele nos dê forças para vencer nossas batalhas e glorificar seu nome. Temos que pedir força para Deus, para que sempre permanecemos humildes e sempre ouvimos a sua voz, para não perder as bênçãos que Deus quer derramar na nossa vida. Fica de pé no teu lugar, vem aqui na frente em nome de Jesus.